Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente tem novidade. A gente vai criar o nosso projeto Angular. É o primeiro vídeo do canal que a gente vai fazer isso. A gente vai incluir também o tema Bootstrap e vai dar uma explorada, uma brincada aí só para ter uma ideia do que é o Angular e como que ele funciona. Eu não vou entrar tanto na parte teórica, tá ok? Porque o meu objetivo é ser bem prático aqui para você produzir, tá bom? Mas eu vou dar algumas dicas sobre o material que você pode estudar e a gente vai crescendo junto aí, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa as notificações para poder acompanhar esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Inclusive, pessoal, esse projeto Angular que a gente vai criar, ele vai conectar com aquela API que a gente fez naquela outra playlist, que a gente desenvolveu uma API REST com Node.js. Vou colocar o link aqui para você aqui acima, beleza? Então chega de enrolação e vamos pôr a mão na massa. Então antes de mais nada, eu entrei aqui no site, né, no angular.io. Vou clicar aqui em Docs. E aqui já tem uma documentação muito boa, tá? Só que é toda em inglês. Recomendo, se você sabe de inglês, recomendo você explorar bem esse site aqui, porque dá para aprender muito aqui. Então, antes de mais nada, eu vou aqui para o Setup, porque aqui no Setup ele vai mostrar para a gente como que a gente instala o Angular, né? Vou aumentar um pouco aqui. Ó, a gente precisa do Node instalado, né? Do npm. E aí ele vai passar para a gente esse comando aqui, npm install -g @angular-cli. Eu não vou rodar aqui na minha máquina porque eu já tenho ele instalado, mas você vai ver que é bem simples, ok? E aí depois ele já mostra aqui pra gente como que a gente cria um projeto. Então a gente vai criar o nosso projeto com esse comando aqui. E a gente vai chamar ele de e-commerce, né? Então eu vou rodar aqui ng new e-commerce. E vou manter essas opções default a princípio, tá ok? Então ele está perguntando se eu quero adicionar rota para o Angular. A princípio eu não vou criar nada. Vou manter o padrão CSS aqui. E pronto, nosso projeto foi criado. Vou limpar a tela e vou dar um ls aqui, ó. Ele criou um diretório aqui, e-commerce, que eu vou entrar nele. Pode ver que ele já tem um repositório Git aqui, que ele já até criou pra gente. Então se eu dar um ls aqui, ele mostra alguns arquivos aqui que ele criou. Eu vou abrir isso aqui no Visual Studio, então. Então eu vou dar um code, espaço, ponto. Eu vou expandir esse cara. Então você pode ver que aqui nos diretórios ele já criou algumas pastas, né? A pastinha Node Modules está aqui, com todas as dependências de Node. Ele tem a pasta Source, SRC, né? E aqui está o conteúdo do nosso aplicativo em Angular, né? O app. Aqui no diretório Assets a gente vai ter, por exemplo, imagens, algumas informações a mais que vai direto lá para renderizar o HTML. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Aqui no diretório Environments a gente tem onde a gente vai definir algumas variáveis de ambiente, né, alguns valores fixos por ambiente, tá vendo? Produção, desenvolvimento. Também não é o foco hoje desse vídeo. Ele cria aqui um index.html, o qual é a base aqui do Angular, né? Ele tem aqui o cabeçalho do HTML, o body, e dentro do body ele tem esse app root. Quem que é esse app root? Nada mais é do que esse componente que ele já criou, né? Então se a gente olhar aqui um app component.ts, ele tem um selector aqui, ó. Esse selector dele é o app root. Então quando no HTML a gente chama ele aqui, ele está direto para esse componente. E esse componente tem um HTML. Esse HTML já é o HTML padrão aqui do Angular e você vai ver ele já. Então eu vou abrir o terminal aqui mesmo e vou rodar ngserve. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele já está rodando, né? E ele está aqui, ó. O seu server está escutando na porta aqui 4200. Então se a gente clicar aqui nesse link, eu vou segurar o Ctrl aqui. Ele vai abrir aqui pra gente, né, o Angular rodando, e isso que a gente está vendo nada mais é do que esse código que já veio escrito aqui como exemplo. Ele tem bastante CSS aqui já tem algumas documentações, exemplo para a gente dar continuidade. Inclusive ele sugere aqui, ó, o Angular Material para a gente usar. Ele mostra aqui como a gente cria um componente novo. Ó. E o que a gente vai fazer aqui é apagar todo esse conteúdo porque a gente não vai usar por enquanto. Pode ver que eu salvei aqui e ele já atualizou aqui para mim no terminal. E inclusive aqui.
Tá vendo que está em branco? Então vou colocar, por exemplo, aqui um H2, teste. Salvei, ele já vai aparecer aqui pra gente. Ó. Então, ó, este conteúdo ainda está sem nenhum tema Bootstrap. Olha lá. E vamos mudar esse cenário. Então eu vou parar aqui. O que eu vou fazer? Normalmente, pessoal, você já tem alguma noção de front-end. Você sabe que o pessoal, quando vai colocar o Bootstrap, inclusive na documentação dele, você vai ver que coloca-se a chamada para os scripts CSS aqui no header, né? Aqui no head do HTML. E JavaScript normalmente aqui fica para baixo do body. Mas no Angular ele tem um recurso especial para isso, que é nesse arquivo angular.json, que é por aqui. Então a gente vai fazer na prática isso, beleza? Bootstrap. E o que ele fez aqui? Ele instalou a última versão do Bootstrap, que é a versão 4. Então se a gente entrar aqui em getbootstrap.com, ele tem bastante documentação aqui pra gente, já está na versão 4 aqui, né? A gente pode clicar aqui em documentação, exemplos, né? E a gente pode dar uma navegada por aqui. Por exemplo, navbar. Esse navbar que fica lá em cima, a gente vai colocar no nosso site aqui para teste, beleza? Depois a gente vai melhorar, vai mudar nos outros vídeos para poder deixar conforme a gente quer. Mas a gente vai pegar esse tema padrão aqui. Se eu simplesmente pegar aqui, ó, esse conteúdo e jogar aqui, o que vai acontecer? Vamos descobrir? Ah, tem que rodar, né? Então eu vou dar um ngserve. Vou atualizar, né? Porque eu rodei agora de novo. E o que aconteceu? Ele não trouxe nada de Bootstrap aqui pra gente. Por quê? Porque nós ainda não vinculamos os arquivos aqui no nosso angular.json. Vou diminuir o terminal. Ó. A princípio, a única coisa que ele está fazendo é chamando esse arquivo styles.css aqui, ó, que é um arquivo padrão aqui que ele já criou pra gente. Então, se eu mudar, por exemplo, colocar aqui body, font family, por exemplo, vou pegar uma fonte diferente aqui, ó, fantasy. Vou salvar. Olha lá, ele mudou a fonte aqui pra gente, tá vendo? Só que a princípio a gente não vai usar esse cara aqui. Então vou apagar o conteúdo, vou salvar. E a gente vai importar o Bootstrap aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Onde que ele ficou salvo? A gente vai aqui na pasta Node Modules e vai descer até aqui, ó, letra B, Bootstrap. Tá aqui, ó. Então, Bootstrap, pasta dist e CSS aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, Node Modules /bootstrap /dist /css /bootstrap.css. Só que a gente vai preferir usar o bootstrap.min, né? Que é um arquivo menor que ele vai baixar aqui, que o conteúdo é o mesmo que bootstrap.css, mas é um arquivo menor, então é um download menor também para o usuário, que é melhor para ele. Então se eu der uma olhada aqui, ele não atualizou porque esse arquivo Angular aqui, ó, quando eu altero ele não atualiza o meu site lá. Então vou parar aqui, vou dar um ngserve de novo. Opa, ngserve. Ele não achou o bootstrap nosso aqui. Isso porque eu digitei errado, faltou uma letra T aqui, né? Vou rodar ngserve de novo. Vamos ver como é que ficou? Voa lá! Já temos o nosso navbar funcionando aqui, ó. Só que tem um detalhe, eu vou clicar no drop down e não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu nada? Vou dar vou abrir aqui a ferramenta de desenvolvimento, tá vendo que ele até tem algo responsivo aqui já, mas também não está funcionando? Por que será que ele não está funcionando? Vamos descobrir? Ele não está funcionando porque além do CSS, a gente precisa incluir também o JavaScript do Bootstrap, né? Então, se você ver aqui dentro da pasta JS, ele tem um Bootstrap aqui também.
Então, o que a gente vai colocar dentro de scripts. Vou dar um Ctrl C aqui nessa linha, para copiar tudo, e vou só mudar o que importa para a gente. Vou colocar aqui dist js e é o bootstrap.min.js. Vou salvar, vou rodar de novo. E o que aconteceu? Nada, ele ainda não resolveu. Então vou ver aqui por quê, o motivo dele não ter acontecido isso. Olha lá, tá vendo que tá dando um erro aqui? Ele tá falando aqui que ó, a biblioteca do Bootstrap, o JavaScript dela, precisa do jQuery. Só que a gente não incluiu o jQuery aqui também. Então o que nós vamos fazer é instalar o jQuery. Então vou parar de novo, vou rodar npm install --save jQuery. E da mesma forma que a gente importou o Bootstrap aqui, antes do Bootstrap do JavaScript dele, a gente vai colocar o do jQuery aqui. Então é o mesmo esquema. Vou colocar Node Modules, que ele criou uma pastinha lá também. Tá vendo? A pastinha jQuery, dentro dist, e tem o jQuery.js. Vou colocar aqui vírgula. Vou salvar o projeto, rodar o ngserve. ngserve. Vou atualizar aqui, vou dar um Ctrl R, né? E olha lá, o erro sumiu. O que acontece então se a gente clicar aqui? Olha lá, tá funcionando, ó. Tá responsivo. Embora ainda não esteja do jeito que a gente vai deixar depois. Vou fechar aqui. Ó, o drop-down tá funcionando. Tá bom, pessoal? Então, se você olhar aqui no Bootstrap, ele tem muita coisa legal. A gente pode olhar muito componente aqui, ó, card, por exemplo. Um exemplo de card. Eu vou copiar esse conteúdo aqui e vou colocar lá no nosso app component. Vou colocar aqui embaixo, ó. Por exemplo, .container. Se você não sabe, isso aqui a gente chama de image. Vou colocar image. Você pode dar uma pesquisada aí na sua IDE, no VS Code, sobre image, o qual facilita a gente escrever o código, tá? Então só vou colocar aqui .row .call md12, por exemplo. Se você coloca o ponto, ele está colocando a classe aqui pra gente numa div já. E aí, esse conteúdo que eu copiei aqui, eu vou colocar aqui dentro, ó. Vamos só ver o que acontece. Vou salvar. Olha lá, ele copiou aqui um title pra gente, né? Não está muito bonitinho ainda, porque a gente não tem a imagem, né? Porque, na verdade, a gente colocou o source aqui com 3 pontinhos, né? A gente não colocou uma imagem propriamente dita aqui. Então a gente consegue explorar bastante aqui o Bootstrap. Esse aqui foi só um exemplo de como que funciona. E aí no próximo vídeo a gente vai explorar mais, vai criar nossos próprios componentes, entrar em detalhe para fazer o nosso e-commerce aí. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, você deixa aí o seu like, se inscreve no canal e te vejo na próxima e até logo!